O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor! Estamos todos confiando no senhor. Olá pessoal, como vimos no vídeo Introdução à Filosofia, que está aparecendo nesse card aqui em cima da tela e também se encontra aqui embaixo na descrição, para quem ainda não assistiu, clica, assiste e volta para entender melhor esse vídeo aqui que eu estou falando. A filosofia trabalha com a razão, que é a capacidade do cérebro de fazer coisas como pensar, analisar, julgar, aprender. E com a observação, que é olhar, ouvir e sentir as coisas do mundo e da nossa vida, se perguntando, se questionando sobre essas coisas. E isso é como se faz filosofia. Desde o primeiro filósofo, que era Tales de Mileto, até os dias de hoje, até os filósofos de hoje, até o que a gente estuda na filosofia desde hoje. Mas, primeiramente, antes de estudarmos os primeiros filósofos da história da antiguidade, ou seja, do Tales de Mileto, lá da antiguidade, de como surgiu a filosofia, do contexto disso, a gente tem que saber justamente o contexto. Como aconteceu, como que era o mundo nessa época, como que era o lugar, a Grécia nessa época. Então a gente vai buscar isso aí. Bom, então para saber o motivo da filosofia, como a gente conhece até hoje, ter surgido na Grécia e não em outro lugar, a gente tem que entender que, nesse período, a Grécia era formada por diversas cidades com governo próprio, chamadas cidades-estado. Um exemplo, ao invés de ser o governo do Brasil, no caso, o governo federal do Brasil, é como se cada cidade do Brasil, por exemplo, Dourados aqui no Mato Grosso do Sul, tivesse um próprio presidente e um governo e fosse independente das outras cidades. É como se Dourados ou São Paulo, a cidade de São Paulo, ou a cidade de João Pessoa na Paraíba, ou Maceió em Alagoas, fosse um país próprio. Aquela cidade era entre aspas, um país próprio. Por quê? Porque ela tinha um governo próprio, ela era independente das outras. Só que, embora elas tivessem governos diferentes, e a gente pode ter uma ideia disso aí até naquele filme Esparta, que eles, na guerra contra os persas, eles juntam as várias cidades, e cada cidade tem um rei, tem um governo, tem um exército diferente. Cada cidade da Grécia. A gente tem uma boa ideia com aquele filme, inclusive recomendo para quem for assistir entender um pouco disso aí, ajuda a entender. E embora essas cidades tivessem esses governos diferentes, elas tinham o mesmo idioma, falavam grego, e as mesmas crenças religiosas, e uma cultura parecida. Junto a isso, com o aumento das distâncias e da quantidade das viagens marítimas, viagens no mar, junto com a expansão do Império Grego, com o exército grego conquistando cada vez mais terras ali perto, cada vez mais outras localidades, outros, entre aspas, países, porque naquela época não existia país como a gente conhece hoje, mas outros impérios, outros povos, outros territórios, levaram que os gregos a terem contato com esses novos povos, que tinham culturas diferentes, crenças diferentes, religiões diferentes, pensamentos diferentes. Com a descoberta também, a melhora, no caso dos conhecimentos sobre o mundo naquela época, como por exemplo funcionavam os eclipses, como e outros fenômenos da natureza, junto com esse contato com essas novas culturas, os gregos começaram a questionar esses mitos, as crenças que eles tinham sobre o mundo, porque eles começaram a perceber que, mas por que cada povo, aquele povo tal, tem uma crença diferente da minha? O outro tem uma crença diferente de mim e daquele terceiro. Ah, mas tem o povo A que tem uma crença diferente do B, do C e do D.
Por que que tem essa quantidade, essa diferença? Não, tem que ter uma explicação só para as coisas. Isso aí começaram a mexer com a cabeça dos gregos, entendeu? O que ajudou no surgimento da filosofia nessa época. Por quê? Pois ela surge justamente de perguntas. Começaram a se questionar as coisas. Ó, por que que é assim? Por que será que funcionam as coisas dessa forma? Também podemos considerar que com a vida em sociedade que os gregos começaram a ter e o início dos debates entre as pessoas, que é o surgimento da democracia no mundo, também acontece na Grécia. Que é a democracia? É várias pessoas governando a cidade. Então eles tinham debates lá na Ágora, na praça da cidade. E nesse debate, algumas cidades, né? Porque outras tinham exclusivamente um rei. Mas aí, nesse debate aí, começou também a aparecer essas diferenças de pensamentos. E isso vai gerando pergunta, por que uma pessoa pensa diferente da outra? Por que as coisas são assim? Isso ajuda a gerar debates. Ajuda a gerar perguntas, que é a primeira coisa que a filosofia se faz, perguntas. E nesses debates aí, entre as pessoas, inclusive sobre assuntos como o surgimento do universo e da natureza, como o homem deveria agir, etc, etc. Tudo isso foi importante para a formação da filosofia, porque começaram, como já expliquei, a se questionar, a se perguntar. E a filosofia começa justamente disso, perguntas. Por que que tal coisa é dessa forma? Por que que o mundo é assim? Por que que a nossa vida é de tal maneira? Tudo isso são perguntas que a filosofia procura responder, que a gente já viu naquele vídeo lá, Introdução à Filosofia, que está aqui na descrição, assista. Os seres humanos, desde quando tiveram lá no início seu cérebro, a capacidade de perceber o mundo no seu cérebro, aqui já voltando mais um pouco atrás ainda, antes da Grécia, lá no começo, quando eles já começaram a se perguntar o porquê das coisas, do universo, da vida, olhar para as estrelas, para o céu, olhar para as coisas do mundo acontecendo, os trovões, as chuvas. Só que, entretanto, ainda não havia a filosofia, pois tudo era baseado em mito. E o que é um mito? O mito nada mais é do que explicações que tentam interpretar esses fenômenos que acontecem no universo, no mundo, na natureza. Só que essas explicações nem sempre são verdadeiras e, além disso, não são questionadas pelas pessoas. Geralmente são só aceitas. Ninguém se pergunta: isso aqui é verdade? Será que é dessa forma mesmo? Vou dar um exemplo. Se você disser para alguém mais antigo que o leite estragou, pode ser que essa pessoa diga que foi culpa do Saci Pererê, pois ela acredita no mito do Saci Pererê, que diz que ele é o responsável por fazer baderna e estragar os alimentos como o leite na cozinha. Isso que nós acabamos de falar é um exemplo de um mito. Do que é um mito? A diferença da filosofia para o mito é que a filosofia questiona. Se vocês voltarem lá no que eu já expliquei aqui no vídeo, a filosofia ela surge de perguntas, ela começa a questionar as coisas, e o mito não faz nada disso. O mito, ele simplesmente, alguém chega para uma outra pessoa e conta, quando estraga geralmente coisas na cozinha, ou tem uma baderna, cai panela, é coisa do Saci. Aí a pessoa simplesmente, é coisa do Saci, beleza, aceita aquilo e não questiona se aquilo é verdade ou mentira. O mito geralmente não é questionado. Tanto é que se você falar para uma pessoa antiga que crê em mitos que aquilo não é verdade, pode ser que ela fique brava, porque o mito geralmente ele não é questionado. Ao contrário da filosofia, que tenta questionar as ideias, talvez o que você falou pode estar errado, talvez pode ser essa outra forma. Então a filosofia ela tenta questionar e com isso ela vai aprendendo, a gente vai aprendendo mais e mais. Ela tenta entender o universo e a vida sem colocar coisas como Saci Pererê como causadoras de tudo. Esses seres mitológicos como causa das coisas. Ela procura entender o que acontece no universo e na vida somente com o que a gente pode perceber, como a matéria que forma as coisas, por exemplo, etc. Assim, o primeiro ser humano a tentar perceber tudo isso sem envolver mitos, somente se questionando e tentando entender com a natureza as explicações do que acontece na natureza, foi o Tales de Mileto. E aqui, gente, não se preocupe se não entenderam por enquanto aqui essa questão de explicar a natureza com a natureza, porque com exemplo vocês vão entender. Vamos lá. O Tales, ele fez a primeira pergunta da história da filosofia, que é de onde surgiu tudo.
Então ele começou a pensar e viu que toda a vida existente no mundo precisava de água para viver, como as plantas que forneciam comida, os animais e até mesmo os seres humanos. Logo, ele interpretou que tudo tinha sido feito a partir da água, ou seja, ele pegou a natureza, tudo que existe, e interpretou que, como tudo precisava de água para viver, uma coisa da própria natureza tinha gerado todas as outras. Qual é essa coisa da natureza que gerou todas as outras? Foi a água. Hoje sabemos que não é verdade que tudo provém da água, mas só de tentar explicar o mundo a partir do que existe no próprio mundo, ou seja, explicar a natureza que ela surgiu de uma coisa que tem na própria natureza, no caso do Tales, que ele tinha falado da água, sem envolver criaturas como o Saci Pererê, criaturas mitológicas, que a gente não percebe, que a gente não vê, não sente, como já falamos, ele foi um homem revolucionário, que até hoje é conhecido no mundo, na história, e possibilitou que hoje nós tivemos toda essa curiosidade de saber sobre as coisas e com isso as ciências, para entender e fabricar as coisas tipo as que nós gostamos, como celulares, carros, etc. Depois do Tales, depois desse início da filosofia, nós temos o Anaximandro. O que o Anaximandro vem questionar, vem pensar, vem filosofar? Quais as perguntas que ele se faz e tenta responder? Ele pega a mesma pergunta que o Tales se fez, de onde surgiu tudo. Só que como ele começou a usar o cérebro, a razão, a inteligência, ele começou, na visão dele, no pensamento dele, o que o Tales estava falando não tinha sentido, porque para ele não é possível determinar que um único elemento da natureza, como no caso que o Tales disse, a água, tinha dado a origem a todo o universo que a gente conhece. Para ele, então, não era a água que tinha formado tudo. O que tinha formado tudo era o ápeiron, que era uma coisa, esse ápeiron era uma coisa que não tinha fim e que não se poderia explicar, uma coisa sem forma, uma coisa infinita, entendeu? É até difícil de entender um pouco, mas é como se fosse uma coisa que não era infinita, uma coisa que gerou todas as outras. Beleza? Gente, os filósofos dessa época, aqui para encerrar, eles eram do começo, dessa parte do começo da filosofia, como eles ainda tratavam só das questões que envolviam o universo e a natureza, não trabalhando nessa época com os problemas da vida do homem, eles eram chamados de físicos, porque eles se concentravam exclusivamente na parte física, na parte da natureza em si, não dos sentimentos, do pensamento do homem, entendeu? Por isso que eles eram chamados de físicos. Beleza? Até mais! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.